Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, tenho barba, tenho bigode e estou vestindo uma camisa preta. Como vocês já devem ter visto nas divulgações, nesse primeiro painel, eu e a nossa convidada, a Gisele, nós vamos discutir um pouco sobre as relações que existem entre marca empregadora e a experiência do colaborador. Até dando um spoiler para vocês, antes da gente fazer esse painel, eu tive um alinhamento com a convidada, que é a Gisele Miranda, diretora de recursos humanos das lojas Torra, e já foi um papo super enriquecedor. A gente tem uma experiência incrível de ponta a ponta em RH. Eu tenho certeza que esse nosso papo vai agregar bastante. Então, eu gostaria de chamar a Gi, já agradecê-la de antemão por topar bater esse papo conosco, para a gente começar a discutir um pouco sobre a experiência do colaborador e marca empregadora. Seja bem-vinda, Gi. Obrigada, Danilo. Obrigada pelo convite da Acreditas, de poder compartilhar aqui um pouco da nossa experiência e, quem sabe, de alguma forma agregar aí um pouco no trabalho, no dia a dia de todos que estão aqui participando em busca de uma experiência a mais, de um conhecimento a mais. Eu sou a Gisele Miranda, como o Danilo disse, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cabelo curto, uso óculos e estou vestindo uma blusa azul com um casaco preto. Obrigado, Gi. Gente, antes da gente dar o pontapé aqui nas primeiras perguntas, vocês podem enviar os questionamentos que vocês tiverem para o chat. Todo mundo que está aqui me ajudando a guiar esse painel por trás das câmeras vai me ajudando também a passar essas perguntas. E a ideia é ser um bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas para a Gi, também vou contar um pouco da experiência da Acreditas e, por favor, quero muito que vocês contribuam também para que a gente comece a trocar mais sobre essas duas temáticas. Enfim, antes de eu fazer as primeiras perguntas para a Gi, eu gostaria de fazer uma rápida introdução, porque quando a gente pensa em experiência do colaborador e marca empregadora, a gente pensa em duas estratégias que andam juntas, mas que no dia a dia podem ter práticas que são diferentes. Enquanto o time de marca empregadora está pensando em processos e estratégias para posicionar a empresa no mercado como um dos melhores lugares para se trabalhar, para atrair talentos e reter talentos, o time de Employee Experience está pensando justamente nessa jornada do colaborador, que vai desde o momento em que ele enxerga as nossas vagas, e aí dá para a gente usar estratégias de Candidate Experience, até o momento que esse colaborador deixa a empresa e a gente precisa fazer esse pós-relacionamento para continuar nutrindo essa relação com as pessoas que já passaram pela nossa organização. Imaginem que não dá para fazer marca empregadora sem as boas práticas de Employee Experience, porque a gente precisa comunicar isso. E o time de Employee Experience também não consegue trabalhar se não souber quais são as estratégias que o time de marca empregadora está pensando e está adotando. Então, vocês vão ver que são práticas que possuem conceitos um pouco diferentes, mas que andam de mão dada no dia a dia. E eu queria muito começar ouvindo a Gi sobre esse panorama de experiência do colaborador nas lojas Torra. No nosso alinhamento, você já contou várias práticas que vocês possuem, Gi. Eu queria que você contasse um pouquinho também, e que você desse também um panorama sobre o que mudou, né? A gente vem vivendo tempos em que tudo muda toda hora, especialmente com a pandemia. Eu queria que você também traçasse esse paralelo e contasse um pouquinho para a audiência. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de jornada, dessa experiência do colaborador, né, é um tema relativamente novo que o RH vem traduzindo, e acho que quando a gente estava começando a entender um pouco mais o conceito, no comecinho do ano passado, aí o cenário mudou totalmente com a pandemia, a gente teve que mudar a interpretação desse cenário. E quando tudo começou em 2020, agora já faz um ano, já tivemos várias alterações de cenário. E o que a gente tem aprendido aqui no dia a dia é que a experiência está muito ligada ao momento, ao que está acontecendo, né? Então, é algo muito dinâmico o tempo todo, né? Um exemplo bem prático para a gente foi na questão do home office, né? Assim, num primeiro momento, a nossa empresa não tinha a prática de home office já instituída, e aí quando deu o movimento lá em 2020, fomos forçados a adaptar em pouquíssimo tempo, né? Então a gente teve que fazer a coisa acontecer, todo mundo foi para o home office. Essa foi um primeiro movimento importante, e aí começou os desafios de experiência, né? Como é que é trabalhar em casa com toda a família, que era um outro desafio, e o que está acontecendo na casa de cada um, porque quando a gente fala de experiência do colaborador,
Nós estamos falando, na verdade, da percepção que ele tem, né? O quanto ele está se sentindo ali acolhido dentro daquele ambiente, o quanto ele está se sentindo produtivo, reconhecido. Então, isso muda a percepção de pessoa para pessoa. E aí tínhamos um cenário totalmente diferente e fomos entendendo naquele momento que o primeiro desafio da experiência primeiro a pessoa precisa se acomodar na sua casa, né? Precisa entender aonde vai ser a dinâmica dela, onde é que ela vai trabalhar, como é que ela vai orquestrar com os filhos que estavam em casa. Também veio o desafio do homeschool, e aí como é que a gente faz uma profissional, a nossa empresa, a maior parte dos colaboradores são mulheres, então tinha o desafio agregado aí de como é que eu faço os 3 papéis ao mesmo tempo, porque as mulheres já estão habituadas a desenvolver vários papéis, mas a diferença do horário de cada papel ajudava um pouquinho. Quando foi tudo para o mesmo ambiente, a gente sentiu esse desafio. Com o passar do tempo, a gente foi vendo que algumas situações se acomodam, e esse ano, por exemplo, que a gente já está aí trabalhando um pouco aqui com revezamento, a gente foi percebendo como as necessidades dos colaboradores mudam, porque depois de um ano em casa, a gente já tem colaboradora que diz pra gente, garante para mim pelo menos 3 dias lá no presencial, porque todo dia em casa não dá. E aí começou uma nova jornada. Então, como é que você vai adaptando essa prática, né? Então, acho que a experiência do colaborador é algo muito vivo e muito particular, porque você vai ter que sondar muito dentro do seu ambiente o que está fazendo sentido para aquele colaborador, qual é a necessidade, né? O que ele vai valorizar naquele momento, para que você possa oferecer essa experiência mais agradável. Acho que esse é o desafio principal, é algo que precisa ser personalizado. Eu não consigo fazer um pacote de experiência, entregar, e essa experiência vai servir para todo mundo, né? Então, acho que personalizar esse pacote tem sido os maiores desafios e é muito dinâmico. Sensacional, Gi. E quando a gente estava até conversando, se já é um desafio, por exemplo, para Acreditas, que tem 2.000 funcionários, já é uma contingência de colaboradores bem grande, né, espalhados em diferentes escritórios. Quando eu olho para a Lojas Torre e vejo que vocês têm mais de 4.000 colaboradores, lojas no Brasil inteiro, como é que é comunicar essas experiências que vocês já estão tentando personalizar, né? Eu imagino que seja um desafio também, porque não basta pensar nas práticas da experiência, né? Aquilo que vai agregar para cada colaborador, para cada momento. Como é que eu comunico isso num cenário em que está todo mundo remoto, ou está híbrido, ou está espalhado no Brasil, Gi? Me conta um pouco sobre isso, porque também a gente acha que não, mas também é uma estratégia que a experiência do colaborador precisa pensar. Esse colaborador está entendendo o que eu estou entregando, como é que isso vai chegar para ele? Com certeza, a comunicação é um ponto fundamental, né? A gente tem como valor aqui, um dos valores da Lojas Torre é a transparência. Isso nos ajuda muito, que é realmente ser transparente com todo o time sobre tudo o que está acontecendo, né? Porque eu tenho realidades diferentes, assim, olhando para o meu efetivo, são 4.000 colaboradores, mas quem está na matriz tem uma realidade que é muito própria da matriz, e talvez a matriz consiga fazer esse home office, e aí eu posso fazer comunicados nesse sentido, né? E posso falar de saúde mental dentro da casa dele. Em contrapartida, a gente tem como braço uma das empresas do grupo, logística, que foi o setor que não parou em nenhum momento. E aí, eu não posso simplesmente, né, ficar disparando para ele comunicar, olha, o pessoal da matriz está no home office e você, que é da logística, não, aí você tem que adaptar, porque tinha um papel muito importante naquele momento, né? Então, e ainda tem, né? A logística foi um dos setores que mais cresceu, e como é importante, né? Principalmente que a gente passou a pedir muita coisa em casa, né? E ter essa questão de entrega, delivery. Então, ali, para aquele colaborador, as necessidades dele eram outras, eram muito mais ligadas à segurança, né? Como é que eu garanto que ele vai continuar desempenhando o papel dele, mas vai estar seguro, vai estar tranquilo em relação à família. E a gente também tem as lojas físicas, né? A Lojas Torre tem comércio de rua. E o comércio de rua, ele pode ter até uma adaptação. A gente tem o e-commerce também, que é um braço também, mas a loja física, o modelo dela foi feita para que o consumidor esteja lá na loja, comprando, né? E aí a gente também teve as equipes de loja que vivem cenários diferentes, porque cada momento sai um decreto diferente, então ora pode trabalhar em jornada integral, ora ele tem que trabalhar em horário parcial.
E aí, para eles, a comunicação é diferente, porque você tem que ensinar um pouco mais, até dessa paciência, né? Você vai construir uma coisa, não, agora vai fechar, então, ó, vai ter que ser férias, não, agora vai ser uma outra atividade. Mas manter essa comunicação constante e trazendo, eu acho que para o dia a dia mesmo, esse desafio que não foi uma escolha, né? A gente tem que se adaptar, que está acontecendo esse cenário todo no mundo em razão da pandemia, e tem que ser flexível, né? Não é um planejamento que depende só da gente. Então, acho que a gente tem, principalmente, priorizado muito na comunicação essa realidade, né? Assim, o mundo está exigindo da gente flexibilidade, não é só mais uma competência que a empresa, né, coloca ali dentro do rol das competências. A gente precisa ser mais flexível, precisa ser mais humano, né, olhando para a pessoa, porque às vezes a gente percebeu também esse ponto. Para um colaborador pode estar tudo bem, ele está trabalhando, ele está tranquilo, ele está se sentindo seguro, mas o outro está mais inseguro, né? Então, até ensinar um pouco dessa empatia, né? Porque nesse momento não pode ter um bullying, vamos dizer assim, né? Ah, ele está com medo, então... E olhando o que está acontecendo no cenário, dividindo, porque cada pessoa pode estar, dependendo do seu setor, né? Como atua, como é aqui um grupo, mas cada braço da empresa está vivendo um momento diferente. E aí ter uma ferramenta de comunicação que permita você segmentar essa comunicação foi um diferencial para a gente aqui internamente, né? Para ser mais fluido, porque você precisa ter uma comunicação mais ágil. Se você demorar um pouco e perder esse time, quando você vai ver, já tem ruído, e ruído corrompe bastante a experiência, né? Então, sem dúvida, a comunicação é um ponto-chave para ter muito cuidado e atenção, e quanto mais fácil for você segmentar essa comunicação, acho que isso apoia a sua experiência na jornada do colaborador. Sensacional, Gi. Eu até não queria perder que a gente está conversando especificamente sobre essas mudanças que ocorreram durante a pandemia e que ainda estão rolando. Chegou uma pergunta no chat, que tem no Q&A, que tem muito a ver com o que você estava falando, em certa medida, do Gabriel, que ele pergunta como vocês estão realizando o controle da jornada do colaborador nessa época de flexibilidade, parte no escritório, outra parte está em loja. Como é que é gerenciar isso tudo? Porque eu imagino que são, como você falou, são milhares de colaboradores, realidades diferentes. Tem gente na loja, tem gente no corporativo, tem loja que está fechando, tem loja que está híbrida. Como é que faz isso, Gi? Se você puder contar um pouquinho do que vocês têm vivenciado, eu imagino que não esteja nada simples, né? Bom, controle de jornada é um desafio, acho que eterno, né, do time de RH, porque sempre tem as suas variações, mas a gente teve uma vantagem de já estar trabalhando um braço de tecnologia antes de começar todo esse movimento, e a nossa marcação de ponto, ela já estava num modelo mais digital. Isso foi um pouco mais fácil, porque o colaborador marca o ponto pelo celular. Então, a gente manteve, por exemplo, no corporativo, o registro da jornada, e como ele faz pelo celular, isso é mais fácil para ele, né? Porque ele pode acessar ou pelo celular ou pela própria web, né? Mas o modelo de ponto mais digital nos ajudou muito nessa flexibilização do home office, né? Se a gente dependesse exclusivamente daquele modelo tradicional, do relógio, da estação, acho que seria mais um desafio, né? Então, olhar para essa marcação mais digital, e eu acho que esse vai ser o caminho do futuro também, né? Como o Gabriel trouxe aí, um ponto importantíssimo para o RH ficar ligado, né? Porque acho que daqui para frente não vamos ter mais um modelo só, né? Esse híbrido, eu acho que vai ser uma constante. E aí, sem dúvida, uma ferramenta mais digital pode facilitar esse caminho aí para avançar. Interessante. Você trouxe do digital, que é tudo que a gente vai olhar hoje de pesquisa sobre experiência do colaborador, tendência de experiência do colaborador. A gente já está olhando para o digital e justamente para pensar essas flexibilizações e ajustes para cada tipo de colaborador ou para clusters de colaboradores. Você me falou um pouco que, comunicação foi segmentada, algumas práticas de experiência foram revistas. Teve algum tipo de benefício ou coisas que vocês mudaram nesse pacote ao longo do caminho para a pandemia ou para esses momentos mais difíceis que a gente estava vivendo, Gi? Teve alguns benefícios e teve benefício também que precisou se reinventar, né, para poder dar certo e atender, né?
Mas a gente, por exemplo, tinha o VR, né, o Vale Refeição, instituído na matriz, só como refeição mesmo, porque é o comum da galera que trabalha aqui. A gente está com um prédio na Avenida Paulista, então muitos restaurantes, era muito fácil, né, sair para almoçar, e aí a base sempre VR. E, por exemplo, nesse momento, principalmente em 2020, em que a gente ficou aí quase 6 meses praticamente só em home office, o VR já não fazia tanto sentido, porque os estabelecimentos ainda estavam se adaptando também com a troca de bandeira, as pessoas se alimentando em casa. Então, flexibilizar, por exemplo, o VR para que o colaborador escolhesse: eu prefiro VR ou eu prefiro VA, né? Porque talvez fosse melhor para ele ir no mercado e fazer uma compra, já que ele estava se alimentando em casa. Foi uma medida simples, mas que fez muita diferença. A gente percebeu que o colaborador se sentiu mais acolhido, né? A gente teve outros benefícios, por exemplo, como o Gympass, que era muito focado em academia. E aí eles mesmo tiveram que adaptar algumas práticas, né, para personal trainer, para que a pessoa pudesse utilizar isso mais em casa, né? A gente fez parcerias com fornecedores de saúde mental, no sentido de gerenciamento de estresse, para tentar trazer algum alívio. Não era um benefício que estava na rota antes, né? Porque a gente fazia atividades presenciais, mas aí esse também teve que se reinventar. Adaptação de crédito financeiro, né? A gente tem também a parceria com Acreditas no empréstimo consignado, e aí também fizemos uma frente, porque as pessoas tiveram aí, muitas famílias, que nós temos um público que é um cliente classe C e D, e o meu colaborador também é parte dessa classe, né? E no Brasil essa é uma das classes mais afetadas, né? Porque tinha muita mão de obra autônoma, né? Então, na família, um só trabalhando rompe muito, então teve situações de emergência, a gente teve que olhar com um outro olhar para essa, e ao mesmo tempo concede o crédito consignado, você também tem que fazer um trabalho preventivo, porque se ele se perder no caminho, depois isso compromete também a experiência dele no trabalho, né? Então, sem dúvida, tem que ter uma adaptação e pensar sempre o que está fazendo sentido naquele momento para o seu colaborador, né? Senão o pacote de benefícios pode ser maravilhoso, mas se você não tiver, e a gente usa aqui muitas pesquisas de clima. Eu ia perguntar isso, Gi. Então já vai falando, porque a Nicole também perguntou, e era um ponto assim, putz, não basta implementar o benefício, tem que saber se está funcionando, ainda mais no tempo que muda tudo, como é que a gente vai tendo esse pulso, né? A gente até trocou sobre as pesquisas, você já estava começando, mas seria a minha próxima pergunta, também já está rolando aqui o Enem. Sem dúvida, a gente hoje precisa pesquisar, né? E também aprendemos o seguinte aqui, não precisa ser uma grande pesquisa de clima, né? A gente precisa ouvir o colaborador. Então, se você se dispõe a ouvir dentro do modelo que você tiver, né? Se tiver um sistema informatizado para fazer uma pesquisa mais rápida, ok, mas se não, rodas de conversa que a gente faz também com os times de loja, reuniões com gestores para que eles tragam percepções, mas a gente tem insistido muito nesse ouvir. O que está fazendo sentido, o que ele gostaria que fosse diferente. E isso também é uma frente não só para o RH, mas serviu também para que a gente leve para o parceiro, né? Porque às vezes a gente se amarra em RH com contratos que lá tem uma cláusula que você não pode mudar de repente, né? Porque você já tem uma parceria estabelecida. Mas essas pesquisas também serviram para que a gente fosse no parceiro, né? E falasse, olha, minha realidade está mudando, como é que você consegue ajustar aí? O que você consegue fazer para mim, né? Uma coisa legal, por exemplo, que a gente tem com a Acredita são os vídeos lá que ensinam um pouco sobre educação financeira. Então, meu crédito consignado está subindo, mas assim, me ajuda também, me dá um vídeo aqui para eu poder ensinar um pouco para a galera que cuidado para não se perder. Então, acho que as pesquisas e ouvir, né, o seu time pode ajudar bastante você ser mais assertivo para esses benefícios. E aí vem um papel gigante também de ir escalando essas habilidades da liderança, né? Saber ouvir num momento como esse, como é que tem sido esse trabalho? Porque eu imagino que para uma empresa que tem uma capilaridade como vocês têm, essas lideranças têm que ser super parceiras para passar esse termômetro, né, Gi? Sim, sem dúvida, sim. E também percebemos que foi importante e está sendo ainda um desafio para o líder lidar com esse cenário também, né?
até para lidar com coisas mais duras, né? Como a morte, por exemplo, e uma situação em que você não pode nem fazer uma homenagem mais, como a gente estava acostumada, né? De repente perdeu alguém, vai num velório, você faz ali uma homenagem, um acolhimento. Então, até isso foi um desafio para o líder, né? Quando a gente tem uma situação mais difícil, um colaborador perdeu alguém importante na família, porque infelizmente tiveram famílias que têm perdas, né? Nesse momento de Covid, e aí o líder falava para a gente, eu não sei nem o que falar, porque fica uma situação tão dolorida, você não sabe nem como tratar. Então, a gente teve que buscar também esse apoio para o líder, para que ele aprendesse a lidar com essas perdas e conseguisse traduzir isso para a equipe dele, né? E também a gente tem feito muitas reuniões de liderança tentando falar mais de humanização, porque nós somos varejo vive de venda, né? Então a gente vinha numa batida que é natural do segmento, né? Mas a gente estava mais acostumado a vamos vender, bora vender, energia. E aí você não pode usar só isso, né? Porque você tem que combinar ali com a humanização. Então quase que foi um reaprender como liderar, né? E está sendo ainda um aprendizado, né? Tem coisas que a gente vai testando, poxa, isso funcionou bem, isso não está funcionando, mas a gente passou, desde o ano passado, a adotar uma reunião mensal com todos os gestores e não abrir mão dessa reunião, porque é aí que a gente está conseguindo trazer esse conhecimento e essa troca de experiências, né? O que está acontecendo numa unidade, o que está acontecendo na outra, como é que a gente evolui o papel da liderança, como é que faz uma cobrança diferente, como é que muda a cobrança de metas, muda o modelo de reunião, né? Muda o modelo de celebração. Nós celebrávamos muita coisa em loja e aí você não pode fazer mais práticas que tragam aglomeração. Então, como é que eu substituo isso, mas para manter ali o time reconhecido, valorizado? Então, ainda está sendo um desafio da liderança e a cada dia a gente vai aprendendo, testando uma coisa nova para implementar. Muito bom, Gi. Como vocês estão vendo, pessoal, não tem receita de bolo. A gente está trazendo algumas estratégias para a realidade de uma grande varejista, né? Que podem ter adaptações para a realidade das empresas que estão aqui nos ouvindo, mas que não é uma receita de bolo. Mas o que a Gi vem falando, se a gente vai pesquisar, dá algumas pistas das principais práticas que estão sendo adotadas. Eu fui ler uma pesquisa recente da Randstad, que é uma consultoria gigante de marca empregadora, que foi justamente saber, no cenário de RH, no Brasil e na América Latina, quais seriam essas tendências, o que seria mais aplicado em 2021. E as top 3 tendências, a Gi falou de alguma forma de maneira bem prática. A primeira delas, como é que eu repenso para criar uma bagagem de conhecimento mais resiliente para o meu colaborador. A segunda tendência que foi mais citada, como é que eu crio um modelo de trabalho e de comunicação que seja híbrido, flexível e seja em rede, né? Você não precisa ter super horizontal para poder se comunicar com o seu colaborador. E a terceira é cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas. Então, a gente está trazendo pontos que são, de forma prática, como essas tendências estão se materializando no dia a dia na loja Store. E a gente vem vendo que são pontos que, no final do dia, mantêm pessoas na empresa, né? Liderança próxima, ouvir, humanizar, os ritos de celebração que mantêm uma cultura mais firme, um clima mais ameno, também ajudam. Como é que eu adapto isso? São coisas que os colaboradores sempre falam, fazem eles ficarem nas empresas, né? E a Gi falando isso, a gente consegue também fazer essa conexão com a marca empregadora, né? Se a gente tem essas boas práticas, se existe essa verdade na nossa empresa, como é que a gente comunica isso para as pessoas que a gente quer contratar, para as pessoas que a gente quer recrutar? E eu queria que a Gi contasse um pouco como é que tem sido esse trabalho de fazer essa comunicação, de posicionar a loja Store nessa busca por esses talentos, que com certeza também possuem segmentos de público-alvo bem diferentes da Acreditas, que está dentro do ecossistema de tecnologia, por exemplo, né, Gi? Queria que você me contasse um pouco como é que tem sido comunicar, atrair e quais são esses públicos que vocês têm olhado, como é que tem sido feita essa segmentação também do lado de fora, né? Sim, a atração também Bom, tudo que a gente fala de RH tem diversão, né? Qualquer subsistema que você fala de RH tem diversão e adrenalina, isso é garantido para quem está na área de RH.
Mas a atração também passou, acho que, por uma transformação, e uma coisa que o Danilo falou é muito perceptível no dia a dia, né? Se você não tem uma cultura já mais forte, né, em que as pessoas tenham já, quem está aqui dentro de casa se sinta realmente bem, né, esteja feliz em estarmos conectados, se sente valorizado, se sente importante, se essa marca já está forte internamente, e esse foi o trabalho que a gente fez primeiro, antes de começar a vender no LinkedIn o que está acontecendo, vamos fortalecer internamente. E aí deu muito certo, porque depois que a gente já tinha um modelo do que funciona, né, e a gente tem aqui uma ideologia, a gente chama de Torra Lover, né? O nosso colaborador passa a ser um Torra Lover. Então, depois que a gente conseguiu dar o formato ideal do que é ser um Torra Lover, aí foi mais fácil a gente começar a postar no LinkedIn ações que nós temos no dia a dia, e a gente percebeu que essas ações começaram a ser valorizadas pelo público externo que estava lá no LinkedIn, que ainda não conhece a empresa, que não tinha uma ideia do que era trabalhar. Isso nos ajudou, de certa forma, nas candidaturas, né? Porque aí, quando eu anunciava uma vaga, eu tenho uma maior atração. Então, esse trabalho de externalizar, quando a gente entendeu que ser Torra Lover já estava definido, que a gente tinha bons resultados nisso, traduzir isso para fora ficou mais fácil, né? E é isso que a gente procura fazer hoje, lá no nosso LinkedIn, na página da empresa. Traduzir um pouco do que está acontecendo internamente para ir contando a nossa jornada, né? Acho que a gente não vai atrair todo mundo e está tudo certo, porque cada um vai atraindo o público, né, para fazer ali a sua conexão com o fit cultural, mas a gente procura deixar o mais próximo possível do que é trabalhar na loja Storra, para que quando a pessoa vem, ela já tenha um pouco dessa noção. Isso tem funcionado lá na atração. Embora atrair hoje também não tem receita definida, né, porque tem um mix de cargos, mesmo quando a gente muda segmento, né, assim, o Danilo comentou, a Acreditas está mais na área de tecnologia, mas numa empresa corporativa você trabalha com vários departamentos, né? Então, a gente tem o TI, que está num outro momento, né? Que viveu uma revolução aí digital, né? E que passa a ter necessidades diferentes. O nosso marketing também viveu uma revolução, porque hoje tem muito mais um marketing digital, né? Que tem um outro formato, e aí você tem que alcançar um outro público. Então, acho que a pesquisa ajuda sempre para tudo, né? Até na atração também, porque também é importante você ir olhando esse cenário, né? A gente usa muito o LinkedIn para vender a nossa empresa, porque é importante na atração, mas também é uma ferramenta para a gente, por exemplo, de pesquisa, né? O que está acontecendo nos outros cenários? O que os profissionais de outras áreas estão valorizando? O que eles estão falando? O que eles estão se conectando? Para ir tentando, de alguma forma, também acertar um pouco mais nessa estratégia e melhorar a sua atração, né? Porque mesmo com todos os desafios, tem uma taxa de desemprego, mas tem ali também cargos que são super valorizados num momento como esse, né? Que mudam as posições, mudam as necessidades. Então, a questão da atração é você estar olhando ali para suas necessidades, comparando suas necessidades com o mercado e destacando sempre o que tem de melhor aí na sua marca. É essa a sua força de marca empregadora, né? Assim, nós apostamos muito nos nossos valores, porque eles são vividos na prática, no dia a dia. Então, esse é o nosso argumento de venda. E acho que cada um encontrar dentro da sua marca empregadora qual é a sua força e insistir nesse caminho, né? Porque isso é forte para você, ajuda demais nessa atração. Gi, tá cheio de perguntas. Gente, eu vou fazer minha última, prometo, depois eu abro um pouco para ler as perguntas, a gente vai conversando. Acho que vocês estão vendo que a gente tem uma experiência de ponta a ponta em RH. Tem muita prática que está ali no dia a dia, então eu vou reservar um tempo para tirar essas principais dúvidas, podem ficar tranquilos e tranquilas. Minha pergunta, até fazendo um gancho, isso que você falou de vender a verdade, né, gente? Putz, a gente sabia que o Terra Lover já existia internamente, os colaboradores já eram advogados disso, já viviam esses valores na prática, fica muito mais fácil colocar para fora, né? Eu acho que isso acontece na Acreditas também. Tudo que a gente comunica para atrair os talentos, e óbvio, existem clusters de talentos que são diferentes, a gente tem um peso gigante aí para atrair profissionais de tecnologia, mas na Acreditas, como você falou, tem gente de finanças a marketing, tem gente de comercial, como é que a gente vai moldando também essa mensagem? Moldar a mensagem não significa mudar a essência que a gente tem para comunicar, tá? Então, o time de marca empregadora aí, a Cibele, a Laís,
elas pensam nessa mensagem modulando aquilo que a gente tem de atributo forte. E isso não muda, porque é uma verdade que está nos nossos corredores, agora corredores digitais, está todo mundo de home office, mas esses atributos não mudam, pessoal, e é uma construção. É por isso que a experiência do colaborador ajuda bastante. Quando a gente vai para o LinkedIn Acreditas e vê conteúdos mostrando um pouco do nosso dia a dia, imagina se não tivesse isso de verdade aqui na empresa, né? No curto prazo poderia até funcionar, mas no longo prazo a gente sabe que não é sustentável. Então, quando a Jimmy fala, putz, a gente tem essa relação de entender que o Torra Lover existe, e você até chegou a comentar, né, no nosso alinhamento, quando a gente publica algo, os colaboradores vão comentar, vão espalhar ainda mais. Uma coisa é a loja Torra falando, olha, trabalhar aqui é legal, a outra são os colaboradores, né? Então, me conta um pouco como é que tem sido esse talent advocacy aí que vocês têm construído, porque eu acho que é uma estratégia que toda empresa precisa ter quando a gente pensa em marca empregadora. Acho que esse também é um termômetro importante da sua marca empregadora, né? O quanto o seu time vibra com o que está acontecendo dentro da empresa, né? Porque se nem ele estiver vibrando, é um alerta preocupante aí para você, né? Então, esse também é um termômetro para a gente. A gente costuma dizer que os colaboradores, eles são os embaixadores da marca, né? Eles precisam estar entendendo o que está acontecendo, desejando aquele momento, né? Comemorando, celebrando, que bom que aconteceu. E sempre quando você traz o que está acontecendo na empresa para o colaborador e permite que ele de verdade faça parte dessa jornada, acho que isso tem um tom diferente, porque ele está realmente construindo, né? A gente teve uma experiência bem legal nesse sentido, porque nós lançamos o nosso e-commerce o ano passado. E antes da gente abrir para o público, houve um momento em que era de experiência só do nosso colaborador, né? Então, a gente quis fazer um teste com eles e dizer, olha, vai lá na loja virtual, compra, né? Fizemos um pacote bacana de desconto, porque a ideia não era custo, eu não estava ali preocupada como empresa com a venda, mas a gente queria testar a experiência, né? Foi fácil você comprar pelo aplicativo, chegou na sua casa. Isso deu uma repercussão tão grande internamente que até nos ajudou como empresa a ter confiança, porque aí eles começaram a curtir e a família comprou e olha que legal, chegou na minha casa. E a gente tem uma rede social corporativa que é o Workplace, então postava lá na rede a família, comprei para o meu filho, comprei para isso. E quando o e-commerce foi lançado para o mercado, teve um tom diferente, né? Porque aí o colaborador fazia parte real daquele projeto, né? Então, acho que a gente se permitia, às vezes, como empresa, de usar mais o time mesmo, para alguma experiência efetiva, né? De algo que é estratégico do negócio. Pode ser só uma coisa simples, porque na prática, o que ele precisava fazer era uma compra para testar o aplicativo, mas a gente sentiu que isso para eles foi traduzido de outra forma, foi bom fazer parte de toda essa jornada, né? E aí também é bom porque ele depois vai poder nos ajudar nisso, porque, claro, quando você lança um e-commerce, vão ter os erros lá do caminho, né? As aprendizagens do primeiro ciclo de vida, o primeiro ano de uma empresa é sempre de aprendizagens, né? Então, um modelo novo de negócio, e aí ele é o embaixador, ele defende, não, mas isso aconteceu, mas a gente recupera a sua experiência, né? Ele se preocupa em falar para o cliente, olha, não deu certo dessa vez, mas fica tranquilo, a gente vai resolver para você, tem uma outra forma de você ceder. Então, quando ele está participando da sua cultura, ele é o embaixador da sua marca, né? E ter esse defensor, esse advogado, é uma das melhores coisas para o seu cliente, né? Porque aí o cliente também sente um pouco mais de verdade, né? E isso, sem dúvida, influencia nos resultados que a gente tem. Sensacional, acho que na Acreditas nós também testamos os produtos que estão para lançar, né? E o que você falou é uma estratégia que é uma estratégia de quê, né? Porque eu posso falar que é de experiência do colaborador, mas também posso falar que é uma estratégia de negócio, colocar o meu colaborador para testar o meu produto e que com certeza isso vai reverberar quando alguém quiser falar de uma vaga para saber se é legal. Esse colaborador entende muito mais do meu negócio, consegue falar da minha empresa de uma maneira muito mais profunda para os candidatos. E quando eu penso só do ponto de vista de negócio, ter um colaborador que entende o que está rolando na empresa, ainda mais no varejo, né, para atender os clientes, explicar aquilo que está acontecendo, eu acho que é uma estratégia que vai do employee experience, mas perpassa até uma estratégia de negócio, né?
Então, se eu pudesse deixar uma dica também, seria criar esses embaixadores, criar esse espírito de employee advocacy, que é muito importante. Existem estratégias para fazer isso, tá? Eu vi que está rolando até uma pergunta, será que não é legal criar um grupo de embaixadores? O grupo de embaixadores é super importante. Não sei se tem algo do tipo na Loja Storage, se você quiser comentar, fica à vontade também. Mas existem outras estratégias também para a gente fazer esse employee advocacy, tá? Fazer campanhas internas que vão para o externo e a gente incentiva que os colaboradores também comentem. Usar o Glassdoor de uma maneira muito transparente, muito responsável. Talvez seja uma das melhores plataformas, né? Glassdoor, Indeed, os colaboradores enviam as avaliações. Muitas vezes existem colaboradores que defendem até a empresa nas avaliações. Então, existem outras ferramentas além dessas que a Gi comentou. Enfim, tem muita coisa rolando e tem muita pergunta também, Gi. Eu vou... Se deixasse, a gente passava o dia inteiro aqui conversando, a gente sabe, mas eu vou tirar um pouco aqui para a gente fazer algumas perguntas. Deixa eu dar uma olhada, porque eu vi que tem uma pergunta bem interessante sobre o LinkedIn, que perguntaram como é que vocês... Perguntava se valia a pena usar páginas de dia a dia, o que vocês têm feito dentro do LinkedIn, como vocês têm feito esses posts, se existe algum tipo de mensuração, se existe algum tipo de quantidade ideal de posts, como é que vocês têm trabalhado essa ferramenta que, hoje na pandemia é fundamental para a gente tanto comunicar, quanto atrair, quanto reter os colaboradores. Né? Sim. A gente tem a página de carreiras também, né? E eu diria assim, depende muito do momento em que você está, né? Porque acho que o que funciona melhor é você sentir se você está pronto para dar o próximo passo, né? A gente começou com o LinkedIn só com a página corporativa mesmo e fazendo só anúncio de vaga num primeiro momento, porque era o que a gente tinha condições ali de fazer, então a gente passou a anunciar a vaga. Depois a gente foi juntando essa questão da cultura que eu comparei, né? Agora já dá para transportar para fora as práticas e as campanhas comerciais que a empresa tem. Aí a gente deu mais um passo e começou a fazer conteúdos nesse sentido. E depois a gente foi para a página de carreiras. E aí a página de carreiras, quando você dá esse passo, aí você precisa muito mais do dia a dia, né? Porque aí você já tem que estar preparado para alimentar e fomentar o dia a dia. Então, é uma evolução, funciona, vale a pena no sentido da atração de visibilidade, porque a página de carreiras vai aumentar o seu alcance, a sua repercussão de imagem. Mas também, assim, sinta o seu momento, né? Se tiver na hora, já fez alguns steps, está pronto para colocar mais conteúdo, para alimentar essa página, dá espaço. Se ainda não estiver pronto também, vai funcionar, né? Olha muito o que funciona para o seu modelo. Mas em especial da página de carreira, assim, acho que o grande X da questão é visibilidade, né? A ferramenta vai, pela inteligência, te expor para mais pessoas e isso é bom para a atração. Dentro do LinkedIn tem muitos indicadores que você pode consultar, porque aí você vai olhar seguidores, você vai olhar movimentação nos últimos dias, post que teve mais interação, menos interação. Dá sim para fazer um trabalho, mergulhar um pouco nesses indicadores e é isso que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Testando, esse formato aqui de comunicação performou bem, ótimo, vamos insistir um pouco mais. Esse post aqui não performou bem, não teve interação, então esse modelo aqui não funcionou muito. Mas tem esses indicadores que vão te ajudando a nortear o que funciona e o que não funciona. Sensacional. Era até o que a gente estava discutindo, né? Quando a gente vai olhar para as estratégias de marca empregadora, você tem um leque gigantesco. Tem que olhar com tranquilidade, tem que olhar com calma, porque mais importante do que fazer tudo é entender aquela que faz mais sentido para a sua organização, que faz mais sentido para o talento que você quer atrair, né? A gente até comentou isso, né? Hoje, acredita, está no TikTok, gente. 2 anos atrás, nem existia TikTok, mas não passava na nossa cabeça que a gente poderia usar uma ferramenta como essa para atrair talentos, para mostrar a nossa cultura. Então, a gente também foi começando pouco a pouco. A gente não tinha todos os canais que a gente tem hoje há 6 meses atrás, se a gente for parar para pensar, né? Então, entender aquele canal, aquele tipo de conteúdo que faz mais sentido dentro de um momento ideal para a gente comunicar isso, também é super importante. Dá uma certa ansiedade, porque atrair talento é mega importante, mas a gente também tem que pensar nessa consistência, né?
Antes ter um único canal em que você comunica com muita consistência a sua marca, os seus diferenciais, do que pulverizar a sua comunicação e fazer tudo mais ou menos, né? Então, entendo muito bem esses conceitos que a gente trouxe. Putz, quando eu já sabia que eu tinha isso internalizado de atributo, e ela deu o exemplo do Terra Lover, levei isso paulatinamente para o LinkedIn e para minha página de carreiras em seguida. Procura fazer esse planejamento. Não existe uma receita de bolo. A Beatriz fez essa pergunta, se não me engano. Como a gente falou, o próprio LinkedIn, as próprias páginas de carreira dão um analytics muito completo e você pode construir essa base de dados, né? Vai fazendo conteúdo, vai testando. Quanto mais dados você for tendo, você vai ter esse baseline para poder comparar, para poder testar, para poder ter uma base de dados para também falar, olha, gente, não vamos fazer dessa forma, porque já não deu certo 2, 3 vezes atrás, vamos tentar um novo modelo. Então, é um pouco disso, não é tão simples, mas tem que ter paciência e, sobretudo, tem que ter consistência, né? Uma marca empregadora não se constrói do nada, é preciso ter consistência, é preciso ter calma e uma estratégia de longo prazo. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Gi, que eu tenho certeza que muita gente gostaria de saber. Eu tinha até anotado para não perder, tá? Essa aqui, ó. Transparência e segurança são características chaves para manter o colaborador motivado durante esse período pandêmico. Além da manutenção dos benefícios e todas essas práticas que você já falou, existem outras ações que vocês têm feito para motivar esse colaborador de maneira mais específica? E como é que vocês têm comunicado isso de alguma forma, né? Tem umas 3 perguntas falando só sobre motivação. Então eu estou aqui pegando o tema para te ouvir. Motivação é que aí eu acho que precisa traduzir um pouquinho o que é motivar para o seu cenário, né? Assim, a gente não costuma fazer uma ação, por exemplo, um evento com o tema motivação. O que a gente faz sempre é uma tradução, assim, o que vai mover esse colaborador, né? Porque eu acredito muito na motivação como um motivo para você entrar em ação, um motivo que vale a pena. Então, não trabalho o tema sozinho, mas sempre vou olhando. Então, se a gente percebe, né, numa pesquisa de clima ou numa reunião, que a questão é insegurança, por questão mesmo de saúde, disso, aí a gente vai associando uma ação que dê mais segurança para aquele colaborador. Dá um exemplo mais prático para ficar mais fácil de entender. A gente teve uma unidade que o ano passado, 6 pessoas se contaminaram de uma vez só. E aí isso para a unidade deu um baque muito grande, né? Então, e aí isso reflete no dia a dia, porque a gente pode dizer, aquela pessoa está desmotivada, mas na verdade ela está preocupada, aqui está tenso o clima ali para ela. Então, o que a gente fez? Uma ação específica para aquela loja com um médico que tinha habilidade para responder todas as dúvidas que eles tiveram. E aí eles perguntaram N coisas simples, né? Como é realmente a contaminação? Preciso tirar toda a roupa antes de entrar em casa? Como é que eu faço isso? Quanto eu contamino minha mulher? O quanto eu não contamino? Então, a gente entende que ele vai se sentir motivado quando eu sano ali a necessidade que ele tem. Depois desse bate-papo com o médico, e eles trouxeram até pergunta dos familiares, porque aí a gente anunciou, avisa que vai um médico lá na loja, se a sua esposa ou seu marido tiver dúvida, manda que você pergunta pessoalmente para o médico, para você ter essa segurança. Então, isso a gente entende que é uma ação que motiva, porque ele está vendo que você está ali comprometido na causa. É o que a gente procura trabalhar aqui internamente, sempre entender o que está por trás daquele comportamento que não está sendo como eu desejava, e aí a gente associa alguma ação que possa estimular esse motivo para ele entrar em ação. Então, a minha recomendação e sugestão é essa, assim, explora um pouquinho mais do motivo, né? Motivação, eu acho que pode ser um termo muito genérico, que a gente não está olhando tanto para a necessidade. Mergulhe um pouquinho mais na necessidade daquela situação e aí talvez você consiga ter uma ação que o resultado é que depois daquilo ele fica mais engajado, mais motivado, vamos dizer assim. Mas é assim que a gente trabalha um pouco esse tema. Gi, eu tenho que encerrar, infelizmente. Acho que você está vendo que tem, assim, milhares de perguntas. Eu queria te agradecer de verdade, porque muitas vezes, quando a gente vai olhar para esses temas, né, marca empregadora, experiência do colaborador, a gente nunca tem exemplos tão práticos, né, e trazer para uma realidade que muitas vezes é bem diferente dessa que a gente vive, por exemplo, na Acreditas, você trazendo a perspectiva do varejo, acho que é muito importante para a gente anotar, de fato,
ver se faz sentido aplicar o que você trouxe como boa prática, como ensinamento. E é isso, assim, eu dei de spoiler que você ia dividir várias experiências, acho que foi isso que aconteceu. Queria te agradecer de verdade. Para a gente que adora marca empregadora, adora esses temas, é uma verdadeira aula te ouvir e ver essas boas práticas acontecendo. Tem várias perguntas, tá, pessoal? Eu sei sobre benefícios, mas o nosso próximo painel com a Vivi e com a Tati vai ser só sobre gestão de benefícios, então tenho certeza que elas vão responder todas essas dúvidas. Façam mais perguntas também, na medida que o outro painel for acontecendo. Mas eu queria deixar registrado aqui nossos agradecimentos para a Gi, de verdade. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Danilo. Foi um prazer. Obrigada novamente pela oportunidade. Que bom que a gente pode estar aqui compartilhando, né, um pouco de experiência. Se isso de alguma forma servir para inspirar aí quem está do outro lado lá no RH e dar um insight, acho que a gente sai daqui com a missão cumprida, né? Tomara que cada um encontre aí a sua jornada no seu tempo. E eu só gosto de reforçar isso, assim, não tenha pressa, assim, né? Não se compara demais com os outros, né? Olha para sua realidade, vai no seu ritmo, só se comprometa em dar o seu melhor. Se é o melhor que você pode estar fazendo naquele momento, tá tudo certo. E o seu melhor é diferente do meu melhor, mas que todos aí possam ter uma jornada de muito sucesso e experiências. Obrigada pelo convite. Eu vou até dar agora uma de relações públicas. A Gi tem LinkedIn, pessoal, por favor, vão lá, sigam a Gi. Eu sei que ela sempre tá compartilhando conteúdo. Eu também estou no LinkedIn, então, se tiver mais perguntas em algum ponto específico que vocês queiram saber, que a gente acabou não passando, ou que a gente passou e vocês querem aprofundar, fique à vontade para nos procurar também. Se quiser saber um pouco mais sobre acreditas.com, a gente tem um monte de informações sobre a nossa empresa, sobre Acreditas at Work, que é a nossa solução para o RH, então fiquem à vontade para pesquisar. Eu gostaria de chamar agora a Vivi e a Tati, que, como eu falei, vão falar muito sobre gestão de benefícios de maneira estratégica. Eu tenho certeza que vai sanar todas as outras dúvidas que possam ter tido em relação a benefícios. Então, é isso. Queria convidar a Vivi para começar o segundo painel. Olá, pessoal, tudo bem? Queria, primeiro que tudo, aqui agradecer ao Danilo e a Gisele. Achei ótimo esse painel, várias ideias legais aqui para a gente aplicar aqui na Acreditas também. Achei super interessante todos esses casos que a Gisele comentou. E achei super interessante exatamente que linkou aqui com o nosso segundo painel. Então, a gente está vivendo, acho que todo mundo sabe, um momento muito particular aí com a pandemia, e isso impactou muito a gestão de benefícios, né? Isso fez com que já era uma parte muito relevante da estratégia do RH e passou a ser mais relevante ainda. Então, várias dessas questões que vocês trouxeram, flexibilidade de benefícios, são coisas que a gente vai trazer aqui. Mas antes disso, eu queria me apresentar primeiro. Sou Viviane Salles, sou a VP de Acreditas at Work, nossa Business Unit de benefícios corporativo para o bem-estar dos colaboradores. E a gente está aqui muito feliz de ter a Tati aqui conosco, que é a gerente corporativa de RH da TOTVS, que não só é um cliente, mas um nosso parceiro, que a gente está aqui trabalhando muito próximo. Estamos muito felizes de ter a participação da Tati. Vou me autodescrever rapidinho para as pessoas que não estão com o vídeo ligado, mas sou uma mulher branca, de cabelo preto, longo, com óculos, e estou aqui com uma blusa preta e branca e um casaco branco. Então, queria passar agora a fala para a Tati também se apresentar, e depois disso a gente começa as nossas perguntas, e eu prometo que várias dessas perguntas aqui ligadas a benefícios a gente vai respondendo. Tati, seja bem-vinda. Obrigada, Vivi, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder participar desse painel. A gente vai falar hoje de temas muito relevantes, especialmente nesse momento que todos nós estamos vivendo. Vou fazer minha audiodescrição. Então, sou uma mulher alta, de 1,75 m aproximadamente, tenho cabelos castanhos, longos. No meu fundo, eu tenho uma decoração clara, uma gaiolinha e um pássaro ao fundo, e a palavra saúde. Então, vai ser um prazer aqui poder conversar um pouquinho com você sobre esse tema. Obrigada mais uma vez pelo convite.
Imagina, obrigada a você. Então, para começar, acho que assim, para a gente fazer uma introdução do mundo de benefícios, acho que é importante a gente entender qual que é a importância dos benefícios na estratégia de remuneração do RH, né? Como que se encaixa a questão dos benefícios nessa estratégia de remuneração e estratégia geral de RH? Como que eu vejo, né, Vivi? Eu acho que um pacote de benefícios bem gerido, onde você tem uma gestão próxima, ele pode se tornar um diferencial bastante relevante para as empresas, né? Principalmente no sentido de diferencial. Então, acho que a gente tem a oportunidade de se diferenciar como companhia olhando para esse pacote de benefícios. Acho que a gente tem algumas possibilidades, inclusive do ponto de vista de RH, de trabalhar com esses produtos no sentido de se diferenciar do mercado, mas olhar para aquilo que faz a diferença para o funcionário, né? Então, eu costumo dizer que assim, o benefício adequado não é aquele que o RH entende como a necessidade do funcionário, e sim o que o funcionário vê como necessidade dele. Então, acho que quando a gente tem dentro da companhia uma estratégia de atuar com benefícios diferenciados, você pode compor aí o total comp desse funcionário e muitas vezes você pode oferecer em benefícios aquilo que ser mais agressivo em benefícios, ao invés de salário, remuneração direta, né? Isso acho que para a empresa tem um ponto bastante positivo. Quando a gente fala de concessão de benefícios, né, diretamente eu tenho alguns incentivos fiscais para alguns deles, o que pode ser uma questão bastante atrativa, além da tributação dos impostos. Então, acho que tem uma possibilidade, uma relação ganha-ganha aí bastante interessante. Eu acho que dentro dessa situação, o que é uma palavra-chave é a flexibilidade. Você precisa oferecer produtos e benefícios que sejam interessantes para o seu público, independente da necessidade desse público, para que ele consiga ver valor agregado e aí você possa fazer essa composição dessa forma. Excelente ponto, né? Então, como que a gente consegue ser mais estratégico e compor essas duas partes, né? Então, o compensation fixo e todos os benefícios e como que eu gero valor percebido por esses benefícios, né? E para isso, como que eu consigo entender o perfil de cada um dos colaboradores para poder conseguir dar o pacote que faz mais sentido para aquele colaborador, né? E acho que você trouxe pontos super relevantes aqui, que é a flexibilidade que tem quando você trabalha com benefícios, né? Então, quando você está trabalhando com a parte de o compensation fixo, ele é muito mais rígido, né? E quando você está trabalhando com compensation de benefícios e uma parte mais variável e mais flexível, você consegue ter todos esses benefícios, além de conseguir também atrair o seu colaborador, mas você tem todas essas implicações aí que a gente está falando do ponto de vista de impostos, por exemplo, e de uma série de outros benefícios para a própria empresa, né? E aí... Pode falar, tá? E eu percebo, Vi, que a gente, principalmente nesse momento de pandemia, acho que a necessidade trouxe para o RH muitas oportunidades, né? E acho que a área de benefícios, de gestão de saúde como um todo, foram áreas super impactadas e principalmente que tiveram que se reinventar e usar a criatividade. Porque a gente, né, a tendência, o que era uma tendência, acabou acelerando, né, diante dessa situação. Nós fomos motivados, até quase que empurrados, né, para poder fazer acontecer pensando no bem-estar do funcionário. Então, eu vejo como possibilidades, acho que a gente tem algumas barreiras, principalmente com relação legal ainda, né, dentro do cenário brasileiro, mas se abriu oportunidades que já existiam e que talvez não estivessem na agenda de priorização. E com essa situação toda, se tornou prioridade. Então, acho que vem sendo um caminho, desde que começamos aí essa pandemia no início do ano passado, de muito aprendizado, mas também de muita realização, de olhar esse lado da necessidade do funcionário e permitir que ele tenha flexibilidade frente àquilo que a empresa oferece, né? Acho que é uma relação muito bacana.
Legal, Tati. E você já trouxe aí o próximo ponto que eu queria discutir, que é exatamente como que você viu esse impacto da pandemia, como que isso impactou especificamente na TOTVS, como que isso impactou a gestão de benefícios, como que a gente teve que adaptar esse tipo de benefícios para essa situação de pandemia, né? Então, seria legal você der aí alguns exemplos da sua experiência. Claro que sim. Bom, acho que não é surpresa para ninguém que a pandemia ela trouxe aí uma série de desafios, mas também de oportunidades, né? Acho que a gente vive um momento peculiar e acho que como profissionais muito positivo, no sentido de poder acelerar uma agenda, principalmente uma agenda de tecnologia, que, né, em muitas companhias ainda não eram priorizadas. Acho que a TOTVS deu um show com relação a isso. A gente começou até, inclusive, utilizando produtos, né? Somos uma empresa de tecnologia, hoje a maior empresa de tecnologia no Brasil, e nós tivemos, dentro desse cenário, também as necessidades que todas as empresas apresentaram. Então, como, por exemplo, eu vi que no outro painel tinham algumas dúvidas relacionadas à questão legal de marcação de ponto, como é que eu faço para poder fazer a marcação do ponto do meu funcionário. A TOTVS, logo no início da pandemia, a gente desenvolveu um aplicativo chamado Meu RH, que é um aplicativo validado, né, pelos órgãos legais, e os funcionários puderam fazer as suas marcações de ponto por geolocalização. Então, logo no início, né, a gente tem a maior parte da companhia faz, né, marcação de ponto por uma questão legal, e a gente lançou esse aplicativo usando dentro de casa, né? Então, isso foi muito bacana, porque não mexeu na rotina das pessoas com relação à questão de apontamento, né? Garantiu a segurança que a empresa precisava para o momento, e permitiu também que o próprio funcionário, além de poder marcar os pontos, pudesse olhar todas as suas frentes de relacionamento com o RH. Então, que nos ajudou muito a aproximar e permitir que o funcionário conseguisse fazer a sua rotina, gerir a sua necessidade junto ao RH sem intervenção do time de RH, de administração de pessoas. A gente também, nesse início, lançou um outro produto chamado Locus. E qual que era o objetivo desse produto? Um QR Code, onde nós podíamos, no momento que as pessoas iam ainda para o escritório, fazer um check-in nas posições de trabalho, então nas suas mesas. Isso permitia com que, se identificássemos algum caso de contaminação, nós pudéssemos avaliar todas as pessoas que estiveram perto dessa pessoa contaminada. Então, isso também nos ajudou bastante a ter um pouco mais de controle frente à situação. Quando a gente entra dentro da área propriamente de benefícios, né, acho que quem está aqui com a gente, trabalha nessa frente, vai concordar comigo, assim, foi um momento de reaprendizado, de fato, de desaprender, aprender e reaprender. A gente começou lá no início de março implantando um home office emergencial para toda a empresa, né? A gente tem condição, por ser uma empresa de tecnologia, a maior parte das nossas pessoas são desenvolvedores, elas podem realizar suas atividades de forma remota. Poucas áreas e muito específicas precisam estar fisicamente nos escritórios, mas há pessoas que, por vários motivos, até questões pessoais, que preferiram estar dentro dos escritórios. Então, a gente permitiu, embora a recomendação da empresa foi que todas as pessoas seguissem em home office, a gente permitiu que, de forma voluntária, aquelas que sentissem necessidade pudessem estar no escritório. Isso, a utilização do Locus foi realmente bastante importante. Outra coisa que nós fizemos foi implantar um canal de atendimento telefônico com um time de enfermagem e com uma equipe de médicos que passaram a monitorar todos os funcionários da empresa e dependentes com suspeita, qualquer sintoma relacionado ao Covid. Isso também foi muito positivo, porque nós tínhamos em real time
a condição das nossas pessoas, né? Infelizmente, como todos aqui estamos passando, nós tivemos alguns impactos, inclusive de perdas de pessoas, mas a gente, com essa ação, conseguiu aproximar, conseguiu humanizar e conseguiu dar o suporte necessário que as famílias tinham naquele momento. Foi outro ponto muito bacana. O painel anterior até trouxe também a questão da comunicação, né? Acho que um ganho muito relevante para a TOTUS foi, desde o início desse processo, trazer uma comunicação clara, objetiva, aberta, com todos os níveis da companhia. Nós abrimos uma agenda dos principais executivos da TOTUS com a liderança, toda a liderança da empresa. Essa agenda ela acontece em reuniões bimestrais, eventualmente trimestral. O objetivo é que a gente possa falar sobre as pessoas, né, e não necessariamente estratégia de negócio. Então, é uma forma que a gente encontrou de estar mais perto da liderança, entendendo que a liderança faz esse mesmo papel com o seu time. E aí, entramos com alguns lançamentos de produtos mais estruturantes, como uma plataforma de compras de produtos de desconto, e aí falando de todos os tipos de produtos, desde necessidade inicial até compras mais específicas, pensando também em possibilitar que o salário do funcionário, né, renda, tenha uma possibilidade de rendimento maior. Lançamos um programa de apoio a funcionário com funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde você tem uma série de assessoria telefônica, desde atendimento psicológico, no caso de uma necessidade imediata, chegando até um pet consultoria. A gente sabe que esse momento muitas pessoas, né, acabam vivendo sozinhas e com seus pets, né? Então também é parte da família. A gente instituiu uma semana para falar somente de bem-estar dentro da TOTUS. Então a gente teve durante essa semana diversas ações, desde de workshops para evoluir a escuta, como treinamento de aromaterapia e blends de chá calmante, até chegando numa palestra com a Monja Coen. Então, ao longo da semana, a gente teve a oportunidade de se dedicar ao bem-estar, que foi um outro ponto que pegou bastante, né? E a gente vem sentindo bastante impacto durante esse período. Sim. Acho que muito legal aí o ponto o que você está falando aí dessa transição para a pandemia, como a gente teve que, por um lado aqui, estou vendo duas vertentes do que você está falando aqui. Então, de um lado, se adaptar de uma hora para outra para home office. Então, como que a gente cria essa estrutura, cria a infraestrutura para que as pessoas se sintam acolhidas, né? Então, tem uma infraestrutura ali para trabalhar de home office. E, por outro lado, essa questão toda aí de bem-estar, que eu acho que tem sido uma das grandes discussões do RH. E esse bem-estar passando por várias fases aqui, né? De bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar financeiro. Então, acho que você já começou a trazer alguns desses pontos. Aqui na Acreditas também a gente instituiu uma série, trouxe muitos benefícios aí para a parte de saúde mental também, vários fornecedores, fizemos algumas iniciativas próprias aqui nossas, assim, de também meditação, aula de meditação, essa questão da comunicação também super relevante com a liderança, também começamos a fazer o que a gente chama de town halls aqui, semanais, do CEO e outras pessoas da liderança conversando com todo mundo, post-checks para entender como que as pessoas estão se sentindo, como estão se sentindo em relação à pandemia, em relação ao home office, né? Então, foi uma mudança enorme, né? E acho que seria legal você já começou a dar uma pincelada aí nessa questão de saúde física, mental. Seria legal você falar aí mais dos benefícios dessa questão de bem-estar financeiro também, e como que você acha que o RH ajudou nesse momento de pandemia, né? Qual que foi a função aí do RH nesse momento da pandemia, de benefícios em particular, né? Uhum. Aqui na TOTUS a gente tem um programa de qualidade de vida, né? Esse programa ele chama-se Mais Saudáveis,
e dentro dele nós temos estruturados 3 pilares, isso já bem antes da pandemia, né? Um é relacionada à vida ativa, que a gente coloca ações de atividade física, basicamente, outro com bem-estar, que a gente trata temas de saúde emocional, e o terceiro que é relacionado às minhas finanças. O que a gente entende aqui, né? E particularmente eu entendo com relação ao tema. Acho que as 3 frentes, elas estão totalmente interligadas, saúde física, saúde mental e saúde financeira, né? A gente sabe que quando a parte financeira não está bacana, o nosso humor se altera, a nossa disposição se altera, e isso tem tudo a ver com saúde mental e com saúde física, né? Quando a gente tem alguma situação, algo que nos preocupa, e um desequilíbrio financeiro traz uma preocupação grande para as famílias, né, para as pessoas, você vai alterar a sua forma de se alimentar, o seu autocuidado, a sua prática de atividade física. Então, a gente entende que não dá para falar de um tema sem tratar o outro. Acho que são coisas que estão totalmente interligadas. O contrário também é verdadeiro, né, Vivi? Se a gente tiver uma gestão boa da nossa vida financeira, automaticamente a gente consegue ter melhor qualidade de vida, melhor saúde mental e melhor saúde financeira, né? Isso não está diretamente ligado, mas impacta muito uma frente da outra. Então, o que a gente entende como RH, né? Onde que o RH está posicionado e como a gente se vê podendo apoiar nossos funcionários com relação a isso. O primeiro ponto é levar educação financeira como pauta de discussão dentro da empresa. A gente precisa falar desse tema, né? A gente tem que falar desse tema, e isso é estruturante dentro de uma política de benefícios e de RH. O segundo é apresentar possibilidades para esse funcionário, que muitas vezes ele não tem conhecimento, que é de como eu acesso, né? Eu preciso, a minha situação financeira requer, por qualquer motivo que seja. Então, como é que eu acesso linhas de créditos com mais competitivas? Por que qual a linha de crédito que eu tenho em virtude de pagar juros de cartão de crédito que vai, né, me ocasionar uma situação mais complicada à frente? Como que eu posso usar, né, até consultoria de investimento para entender como que eu faço essa minha dinâmica financeira? Acho que tudo isso está muito ligado. Dentro do nosso pilar de Minha Finanças, a gente trabalha, né, com a parceria com a Acreditas, com empréstimo consignado, que para a gente é super relevante. A gente entende como estratégia de RH um produto importante, principalmente para aquelas pessoas que têm alguma necessidade, que a gente pode apoiá-las a fazer, a realizar, a adequar de forma mais consciente, né? Até a realização de sonhos, né? A gente está na fase de implantação da Acredita Store, e, na verdade, assim, você toma um crédito para realizar um sonho. Então, não necessariamente a pessoa que precisa fazer uma adequação da sua saúde financeira, mas já está no momento de oportunidade de querer comprar um equipamento que eventualmente não conseguiria, e pode contar também com essa linha, com o RH, para poder fazer isso, né? Então, a gente vê que está totalmente ligado. Uma coisa caminha junto da outra, e como RH a gente tem oportunidade de educar, de orientar e de trazer produtos que apoiem os nossos funcionários aí ao longo dessa jornada, né? Porque não é um momento específico, é uma jornada, e acho que a gente precisa, no país como um todo, falar de educação financeira. Legal, muito bons pontos aí. Acho que na Acreditas a gente sempre fala que o brasileiro ele tem fácil acesso aos piores produtos financeiros do mundo, né? Então, um cartão rotativo que vai ser 300% ao ano, um cheque especial de 300% ao ano. Então, essa questão de educação financeira e de como que a gente garante que as pessoas conseguem gerir e ajuda essas pessoas é super relevante. E eu tenho visto bastante pesquisas do brasileiro sendo um dos principais que estão buscando ajuda nessa questão de saúde mental, e muitas vezes impactado
pelas dificuldades financeiras, né? Acho que uma coisa que seria super legal ouvir de você é como que tem sido essa receptividade da parte da educação financeira e como que vocês têm tratado a educação financeira sem ser uma coisa que o funcionário se sinta incomodado de estar entrando demais. Então, como a gente vê algumas pessoas muito abertas a conversar sobre isso e procurando ajuda, e outras pessoas que talvez tenham receio de falar que estão passando por aquela situação, né? Então, como que tem sido lidar com essa parte aí de educação financeira? A gente tem diversos canais dentro da TOTUS, né? Um deles, que até comentei que foi implantado durante esse período da pandemia, que é o Programa de Apoio ao Funcionário, a gente chama aqui na empresa de Mais Cuidado. Ele também oferece um canal sigiloso, né? E aí o funcionário pode entrar, ele está falando com uma empresa terceira, a gente não tem, como RH, não tem acesso às informações da pessoa, mas ele pode entrar em contato para falar com um profissional que vai orientar sobre orçamento doméstico, por exemplo. E aí, todos esses produtos que a gente oferece também está na ponta dessa empresa para que ela possa indicar quando entender que é relevante. Então, tem primeiro esse canal que respeita aí todo o sigilo, confidencialidade e aquele funcionário que não se sente à vontade de falar sobre o tema, primeiro ponto. Segundo a gente faz uma comunicação bastante extensa, né, e bastante exaustiva, no sentido de levar as informações para as pessoas sobre esses créditos existentes, sobre as possibilidades existentes, para que elas possam também tomar conhecimento e saber quando fazer o uso no momento mais adequado. Com relação à educação, dentro do nosso programa de qualidade de vida, como eu falei, dentro desse pilar, a gente tem um calendário ao longo do ano para falar de diversos temas. E esses temas envolvem saúde física, saúde emocional e a saúde financeira. Então, a gente, dentro das pautas, 3, 4 pautas ao longo do ano, a gente chama o tema financeiro, de saúde financeira, né? São abertos e aí são feitas algumas intervenções, como lives com profissionais, e aí a gente tem até parceria com vocês com relação a isso, economistas mesmo, que, né, não vai dar aula de produto, mas vai explicar como a pessoa tem consciência com relação à condição financeira dela e pode se fazer valer aí dos produtos existentes. Então, isso a gente faz e funciona muito bem. A gente faz também algumas rodas de conversas, né, com profissional para tirar dúvida específica. E para esse ano, a gente está estruturando um evento que vai acontecer agora em junho. A ideia é que a gente possa levar profissionais especializados em vários temas financeiros. Aquelas pessoas que estão no momento de investimento, ela tem lá a visão técnica de cada um dos produtos, como também aquela pessoa que está procurando sair da condição de endividamento, ela conheça várias frentes para poder tomar a decisão do que é mais necessário para ela. A gente acredita que quando você leva conhecimento e esclarecimento, as pessoas, né, a TOTUS, como sendo uma empresa de tecnologia, as pessoas que trabalham aqui conosco são pessoas já, né, com alto grau de escolaridade. Então, a gente procura levar o conhecimento para que ela tome a melhor decisão para ela e apoiar com produtos que façam com que ela tenha o acesso a partir dessa decisão tomada. Excelente, muito bom, muito legal sua experiência. E agora eu queria mudar para um tema aqui de tendências, né? Então a gente vê várias coisas e acho que algumas aqui o pessoal até já trouxe, mas quais que são as grandes tendências que você está vendo em benefícios? E acho que uma das primeiras aqui que surgiu é a questão de flexibilidade, né? Então, como dar esses benefícios flexíveis? O que vocês têm feito de flexibilidade? Como que a gente adapta os benefícios para os diferentes perfis da empresa, né? A gente tem pessoas que estão em momentos diferentes, com necessidades diferentes. Então, conta um pouco para a gente dessas tendências em geral e acho que como já foi abordado aqui pelo público, talvez a gente possa começar com essa parte de flexibilidade dos benefícios.
Eu particularmente acredito que a flexibilidade, principalmente no mundo de benefícios, é algo que vai tornar e que tem tornado a área ainda mais estratégica. Acho que a gente ainda tem alguns desafios, principalmente com relação à legislação. A gente sabe que algumas definições, especialmente no Brasil, acabam esbarrando na legislação, mas eu vejo que desde a reforma trabalhista a gente tem tido mais segurança jurídica para atuar na flexibilidade com relação a esse tema. Então, acho que a flexibilidade é um caminho sem volta com relação a esse produto. Já não tem mais espaço para as empresas dizer o que o funcionário precisa ter. Cada vez mais a gente dá o empoderamento para esse funcionário e ele, ninguém melhor do que ele para definir o que é importante. A gente ainda esbarra, até como a Gisele comentou no painel anterior, a gente esbarra em algumas questões legais e até com os fornecedores. Acho que o mercado todo está se remodelando para atender essa nova necessidade, ou essa necessidade antiga, mas que se tornou mais evidente durante esse momento. No sentido de oferecer produtos que você tenha a possibilidade de facilmente, porque esse é um outro ponto para a gente super relevante, Dentro da TOTVS, quando a gente fala de vale-refeição, a empresa ela oferece o vale-refeição, ela não oferece o vale-alimentação. E no momento da pandemia, a demanda da pessoa mudou, ela deixou de ir em restaurantes e passou a precisar comprar os mantimentos dentro da... E o nosso parceiro, a gente não estava preparado para ter um único cartão onde eu pudesse migrar de um no outro. A gente se viu numa situação de querer oferecer a flexibilidade para um vale-alimentação, por exemplo, e não ter condição de fazer naquele momento, porque isso geraria distribuição de cartão. Naquele momento as pessoas não estavam se encontrando, a gente não tinha, os correios também estavam super impactados, então isso dificultou. Eu vejo que de meados do ano passado para cá, as soluções das empresas têm sido feitas muito nesse sentido. E eu acho que, como RH, a gente tem total condição agora de surfar nessa onda para que esse movimento, de fato, se consolide. Eu acho que a gente tem condição de consolidar esse movimento dentro da companhia. Dentro da TOTVS, a gente está trabalhando com assim, não temos receita de bolo, A gente tem, nesse momento, uma mente muito aberta, no sentido de querer entender qual que é a tendência que está sendo aplicada no mercado e fazendo as nossas conversas com relação aos fornecedores, já com o mindset voltado a isso, para que a gente possa, ao longo do caminho, ir estancando essa necessidade e tornando ela cada vez mais realidade. Então, a gente tem tido boas conversas com relação a esse tema, algumas já com uma evolução bastante forte, no sentido de implantação, mas eu ainda vejo que há possibilidade da gente conseguir, e eu acho que o mercado de RH tem esse papel, de poder provocar ainda mais no mercado essa sinergia e essa mudança de mindset. Não, legal, excelente. A gente tem visto muito aí o crescimento do mercado do cartão múltiplo ali, que você tenha vários benefícios. A gente, inclusive, lançou recentemente aqui o nosso, também que tem VAVR, mas a gente está começando a colocar questões aí de Vale Awards, Vale Home Office, inclusive, porque é uma demanda que tem surgido e tem sido uma das principais demandas que a gente tem visto com o RH, Então, ter essa possibilidade de ter esses vários benefícios e adaptar para a situação da pandemia. A gente tem visto bastante demanda também de como que você deixa o próprio funcionário conseguir escolher entre os benefícios, Então, que é uma coisa que, como você falou, acho que a gente ainda está entendendo como oferecer, entender as questões jurídicas, mas tem sido uma demanda muito forte de como que a gente tem não só essa flexibilidade de múltiplos benefícios, esteja tudo dentro de um cartão só para não ter que interagir com múltiplos fornecedores, mas também que o consumidor, o usuário final ali possa também, em algum momento, conseguir escolher
o que é mais importante para ele naquele momento e alocar esses recursos como bem entender, né? Dentro da TOTVS, a gente está trabalhando muito com relação à forma de trabalho do futuro, né? E o que a gente chama de futuro a gente está falando de assim que for possível com o término da pandemia. Hoje a companhia quase que 100% está em trabalho remoto. A gente sabe que também a tendência é de ter uma flexibilidade, inclusive com relação aos espaços. E eu acho que isso já está sendo e vai ser ainda mais impactado com essa tendência. Então, acho que a questão de benefícios ela tem que caminhar junto nesse momento do modelo de trabalho que as empresas virão a adotar assim que passar essa fase, né? Eu acho que uma coisa que é realidade e que todos aqui devemos concordar é que nada mais será como era antes, né? Sim, então certamente. Aconteceu um processo que passou todas as empresas de RH para um outro espaço, para um outro patamar. Então agora é entender, né, como essa dinâmica funciona e poder trabalhar em conjunto. Acho que as estruturas de trabalho do futuro, né, de como as empresas vão atuar no futuro, vão impactar diretamente como a gente vai gerir, administrar e oferecer benefícios. Então, eu entendo que é um caminho que deve ser construído em conjunto, né? Acho que não temos ainda todas as respostas, mas já temos boas respostas, já temos direcionamento que, de fato, essa flexibilidade é o que vem para ficar, né? Não tem Legal. Um caminho diferente desse. Excelente. Eu vou fazer aqui minha última pergunta, porque a gente já está chegando aqui nos momentos finais, já estou sendo avisada aqui que a gente precisa começar a encerrar, o papo está legal. Mas acho que uma outra tendência, e acho que uma coisa importante para o RH, é como que o RH consegue também transmitir o valor desses benefícios, né? Então, como que a gente garante que também esses vários investimentos da empresa estão sendo percebidos pelo colaborador e estão tendo o impacto, né, que a gente gostaria que tivesse, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio tangibilizar os benefícios oferecidos, né? Eu costumo dizer, assim, vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, de assistência médica, né? A gente sabe hoje que o mercado de saúde é um mercado bastante delicado, onde as pessoas precisam das empresas para ter acesso à atenção privada de saúde, né? E normalmente as empresas não conseguem, não mostram para os funcionários o impacto, o quanto isso custa para oferecer um benefício desses para eles. Então, acho que a gente precisa começar a tangibilizar e monetizar mesmo, sabe, esses benefícios. É lógico que olhando muito para aquilo que é relevante para o momento de vida da pessoa, mas também considerando o tamanho do investimento que as empresas fazem para oferecer esses benefícios. E deixando claro que, se não fosse através de uma empresa, né, de uma instituição, muitos deles não estariam disponíveis para compra, ainda que a pessoa tivesse condição financeira para tal. Então, acho que a gente precisa monetizar. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Acho que a gente precisa apresentar o diferencial, e aí comunicação tem um fator decisivo com relação a isso, e a gente precisa ouvir a necessidade das pessoas para poder atender a esse anseio. Excelente, muito bom ponto. Eu vou fazer uma última pergunta que surgiu aqui, acho que uma pergunta super relevante, que eu ouço muito dos RHs, que veio aqui da audiência, mas que é como o RH consegue absorver todas essas novas demandas sem inchar os times dedicados a isso. E é uma coisa que a gente ouve muito, assim, como que você não tem, vou ter mais trabalho operacional, eu queria muito oferecer esses benefícios, mas eu vou precisar de 10 pessoas para gerenciar tudo isso. Então, como que você consegue fazer isso? Acho que é uma pergunta super interessante. Eu acho que o ponto aí é buscar parceiros. A gente, como RH, né, dentro de grandes corporações, tem um papel muito importante de impulsionar o mercado, né?
A gente precisa deixar muito claro para o mercado o que queremos comprar. E isso passa pela questão de comprar soluções completas, né? Eu não vejo mais a possibilidade da gente ter uma estrutura de 10 pessoas dentro de um RH para fazer a gestão de um produto de benefícios. Isso já passou. Eu acho que a gente hoje precisa de parceiros que estão ligados em tecnologia, né? Não tem um outro meio a não ser a automatização dessas demandas, e que possa pensar nessas demandas dentro da trilha completa, desde o começo, quando você está lá negociando o produto, até a entrega final para o seu funcionário, para o seu colaborador. Eu acho que é assim que a RH vai ganhar escala, é assim que a gente vai conseguir liberar a agenda, né, para tratar tantos outros temas que são extremamente relevantes frente a uma cadeira de RH, e a gente precisa aí ter no mercado parceiros que nos impulsionem e ofereçam soluções completas. Eu digo que a gente não quer comprar o produto, a gente quer comprar a solução para algum problema, né, para uma demanda, para uma necessidade. Então, acho que é com esse viés que eu vejo a gente construindo. Muito bom, Tati. O papo foi ótimo, foi muito bom. Infelizmente, a gente vai ter que finalizar por aqui, mas eu queria muito agradecer a você, agradecer a Gisele também, que participou do nosso primeiro painel, e agradecer a todo mundo que está aqui presente e que está possibilitando essa troca super legal aqui por meio das perguntas. Já surgiu aqui no chat também pessoas pedindo seu contato, tá, Tati? Então, a gente vai mandar para todo mundo. Mas realmente muito obrigada e espero que tenha sido útil, tenha sido interessante. A gente está super animado com esses eventos, a gente espera ter outros. A gente tem feito várias pesquisas para entender o que é relevante para vocês como conteúdo, e a ideia é realmente trazer coisas que agreguem para o RH e que agreguem para a discussão, e trazer cada vez mais esse contato entre os diferentes RHs para a gente conseguir compartilhar experiências. Então, muito obrigada. Quem quiser ter mais informações sobre Acreditas, aqui tem QR Code. Tati, também fica à vontade aí para se despedir. E mais uma vez muito, agradeço. Eu faço suas as minhas palavras, eu agradeço pelo tempo, agradeço pelo momento. Acho que é sempre bom a gente poder trocar, principalmente entre colegas de RH, né? Estou totalmente à disposição, então vocês podem me acessar pelos canais que tem o LinkedIn, então a gente pode trocar muita informação. E obrigada, espero outros momentos e outras oportunidades para que a gente possa continuar trocando ainda mais. E acho que a gente aqui, como pessoas de recursos humanos, tem total potencial e capacidade para ajudar, né, nossas empresas e todo esse mercado a evoluir, especialmente nesse momento. Obrigada, gente. Excelente. Obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês.